Olá, galera! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem, né? Todo mundo se protegendo. Espero, tá? Pessoal, hoje nós vamos corrigir, tá? A atividade que eu deixei para vocês na nossa primeira aulinha, certo? Aquela aula que versa sobre as 13 colônias, tá? Então vamos, todo mundo corre, vai pegar lá o material para vocês fazerem agora comigo a correção da atividade, né? Espero que vocês tenham acertado várias questões, viu, gente? Bora lá, primeira questão, eu vou fazer a leitura das questões, nós vamos discutir as alternativas, certo? E aí eu vou anotando para que vocês não se percam aí no gabarito de vocês, tá bom? Então vamos comigo? Vamos? Pois vamos lá. Primeira questão, né, está situada lá na página 53, então, abre o material aí rapidão, página 53, galera, fica atento, fica esperto. Bora lá, primeira questão, ela diz o seguinte: a despeito do monopólio ter existido nas colônias inglesas desde o início da colonização, as relações de dependência deterioraram-se com o passar dos anos, chegando as colônias a gozar de relativa liberdade comercial. Desse modo, quando, no século XVIII, o parlamento inglês tentou reativar as práticas mercantilistas, promulgando a lei do açúcar, lembra lá da lei do açúcar, lembra? Pois é, promulgando a lei do açúcar e a lei do selo, entre outras, né, os colonos reagiram. A razão alegada pelos colonos para se opor a essas leis foi, as leis, lembram da lei do açúcar, lei do selo, lembrou? Lembrou? Pois vamos lá. Quais foram as reações? Por que os colonos eles se opuseram? Qual foi o motivo aí que os fizeram se opor a essas leis? A letra A diz o seguinte: direito natural dos indivíduos à vida, à prosperidade, à busca da felicidade? Será, gente? É isso mesmo? Não é, porque nós vimos que eles se inspiravam aí nas ideias iluministas. E nós sabemos que as ideias iluministas, elas pregam o quê? O quê? Liberdade, igualdade e o que mesmo? Prosperidade, tá? Então, letra A de cara tá errada. Letra B diz o seguinte: princípio inalienável de os súditos ingleses recusarem-se a obedecer às leis injustas? Não, né, galera? Porque nós sabemos que eles não tinham esse poder, né, de achar que uma lei era injusta ou não, né? Não tinha esse poder de fazer esse julgamento. Letra C. Prejuízo financeiro resultante do impedimento do comércio com as Antilhas? Também não vai ser isso aí não, tá? A letra D diz o seguinte: fato de não estarem representados na Assembleia que votou os impostos. Perfeito, gente. Nós vimos que esse movimento deles de revolta a essas leis, um dos fatores foi justamente a não representatividade desse grupo, certo? No momento em que eles decidiam as questões de impostos, e a outra foi a proibição da ocupação, né, de um determinado território. Então, a resposta correta, a alternativa que responde corretamente à primeira questão é letra D de dado, minha gente. Pelo amor de Deus, essa questão tava mamão com açúcar, tá? Bora lá. Segunda questão. Acorda, não vai dormir, não. Segunda questão tem um mini textozinho que diz o seguinte: conclamou todos os americanos a pegarem armas contra a Inglaterra e aprovou, em 4 de julho de 1776, a Declaração da Independência, cujo principal ator foi Thomas Jefferson, certo? Nós também vimos, a Declaração de Independência, Thomas Jefferson, fica ligado aí. O texto refere-se ao... O que esse texto vai se referir? Gente, nós temos aí cinco alternativas. Mas veja bem, a maioria das alternativas que está listada aí, vocês não estudaram. Então, se vocês não estudaram, obviamente, não vai ser a resposta. Qual a única aí que vocês estudaram? Qual a única aí que vai responder? Que vocês viram, que vocês lembram que está aí? É a letra A, minha gente, que diz o Congresso, o segundo Congresso Continental. Letra A, resposta correta aí da segunda questão, tá bom? Então, bora lá. Segunda questão, resposta, letra A. De amor, tá? Muito amor aí para vocês. Bora lá. Terceira questão, gente, A terceira questão diz o seguinte:
Em consequência dos gastos militares necessários para vencer a França na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra entrou em um momento de grande dificuldade econômica. Para resolver essa situação, a monarquia aumentou a aplicação de imposto sobre as colônias na América. Esse fato resultou em graves consequências econômicas e políticas, que culminaria na independência das 13 colônias e, posteriormente, o nascimento dos Estados Unidos da América. Sobre esse processo, é correto afirmar que, gente, essa terceira questão, ela é um campinho minado, porque as alternativas, elas tendem a fazer você errar. Certo? Porque essas alternativas, elas estão dentro do contexto que nós estudamos, né? Abordando as leis que nós estudamos. Então, a letra A, você já diz, lei do açúcar, mas a lei do açúcar estabeleceu as altas taxas, enfim, que foi justamente o que nós estudamos. Tá, gente? Então, preste atenção nessa questão, tenham cuidado para vocês não pisarem na casca de banana que tem nessa questão, tá? A letra A já adianto para vocês, não foi a questão da lei do açúcar, certo? Letra B, lei do selo, aí você já fica, eita, mas a tia disse, explicou sobre a lei do selo, então vai ser bem que a letra B, lei do selo. Não é, gente, cuidado, não é lei do selo também não, tá? Não vai ser a letra C, que fala sobre a questão da lei do aquartelamento, tá bom, gente? Essa letra D que fala dos atos também não vai ser. A resposta correta, galerinha, dessa questão vai ser a lei do chá, tá? E onde é que está a lei do chá aí? Onde é que está? Onde? Na letra E, de escola, tá bom, gente? Então, a resposta correta da terceira questão vai ser letra E, que diz a lei do chá, que concedeu o monopólio do comércio para a Companhia das Índias, né, minha gente? Aumentando o preço do produto. Então, terceira questão, letra de escola. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade da escola de vocês, né? E, com certeza, a escola também está com saudade de vocês, dessa vida que vocês dão à escola, certo? Bora lá, quarta questão, galera. Quarta questão, ela tem um texto, certo? A gente precisa analisar o texto e depois analisar as assertivas aí. Então, bora lá, acorda, ó, dá uns pulinhos aí para ficar bem ligado. Bora. Quarta questão. Vamos ler o texto. As ordens já são mandadas. Já se apressam os meirinhos. Entram por salas e alcovas. Relatam roupas e livros. Compêndios e dicionários, tratados eruditos sobre povos, sobre reinos, sobre invenções e concílios. E as sugestões perigosas de França, Estados Unidos, Voltaire e outros tantos, que são libertinos. Aí nós temos a pergunta, na verdade, né, que diz o seguinte: a independência dos Estados Unidos teve grande repercussão no século XVIII. Por quê? Por que teve essa grande repercussão? Aí nós temos o tópico 1, que diz o seguinte: porque pela primeira vez, princípios iluministas foram incorporados a uma Constituição, contribuindo para acelerar a derrota do antigo regime. Esse primeiro tópicozinho aí, essa primeira assertiva, ela tá correta, gente? Tá? Eles incorporaram os princípios iluministas? Incorporaram? Sim, galera, incorporaram. Qual foi o princípio, tia? Liberdade. Nós vimos isso na nossa aula, tá bom? Então, primeiro já está correto. Vamos para o segundo tópico, para ver se vai estar correto também. O segundo diz o seguinte: instituiu oficialmente a República Federativa Presidencialista, a divisão dos 13 poderes e a abolição da escravidão. A abolição da escravidão, minha gente? Não. Se vocês tiverem marcado essa daqui, eu tenho certeza que vocês não assistiram minha aula. Não diga que eu sou professora de vocês, pelo amor de Deus, que eu vou ficar com vergonha. Pessoal, claro que não, né, minha gente? Não teve abolição de escravidão nenhuma. Então, a segunda, já sabemos que está o quê? Errada. Vamos aí para a terceira, que diz: significou a primeira emancipação de uma colônia no continente americano, servindo de modelo para as outras lutas de independência. Não significou a independência dessas colônias? Óbvio que significou. Foram justamente a independência dessas colônias que vão dar origem ao quê? Ao quê? Aos Estados Unidos, né, galera? Tá? Então, a terceira assertiva está o quê?
Correta, minha gente. Vamos para a quarta, que diz: disseminou a postura anticolonialista, né, ao se configurar com o movimento pacífico que contou com o apoio da França e da Espanha. Anticolonialista? Contou com o apoio da França e da Espanha. Movimento pacífico. Pacífico, minha gente. Esse movimento ele foi pacífico? Pelo amor de Deus, né? Nós vimos que tivemos o conflito. Esse conflito, ele acabou na morte de muitas pessoas. Então, se tem morte, é pacífico? Não é, né, minha gente? Pacífico é uma coisa calma, serena, entendeu? Um conflito não é pacífico, certo? Esse conflito não foi pacífico, tá? Então, essa daí está errada. Qual é a assertiva correta aí dessa questão, gente? É a letra B, de bola, certo? Que vai dizer que as que estão corretas vai ser a primeira e a terceira assertiva, tá? Então, quarta questão, letra B, de bola, certo? Muito bem, vamos lá. A quinta questão tem um mini texto, e aí com base nesse texto é que a gente vai responder a questão. Bora lá. Ela diz o seguinte: todos foram criados iguais e são dotados de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos, sabe-se que... Agora vamos ver, né, sobre essa Declaração de Independência. Vamos ver aí a assertiva que vai falar corretamente sobre essa Declaração de Independência. A letra A diz: contrapôs-se às ideias de John Locke, contrariando a propriedade privada dos meios de produção. Não, ele não se contrapôs, muito pelo contrário, eles tiveram inspirações nas ideias de John Locke, tá? Então, não se contrapôs, letra A já está errada. Letra B, juntamente à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, foi fundamental na queda do regime do monarca inglês. Foi, mas não foi somente isso, tá, gente? Nós tivemos outras coisas que envolveram isso aí, tá? Então, a letra B de beijo também tá incorreta. A letra C diz: representou as ideias representou a vitória, das ideias abolicionistas predominantes na colônia inglesa do Norte. Não foi só as ideias das colônias do Norte, né? As do Sul também estiveram envolvidas nesse processo. Então, letra C também vai estar incorreta. Letra B, ou D, minha gente. D de dado, pelo amor de Deus. D de Deus, né? Que vai abençoar nesse momento. Reconhecia o direito do povo de alterar ou abolir governos tiranos que desrespeitassem os direitos inalienáveis do homem. Olha que perfeita essa assertiva, né? Ela justamente isso, reconhecia o direito de que esses novos governantes que fossem tiranos, eles não pudessem ficar, certo? Então, a quinta questão, né? A resposta correta, a assertiva que vai responder corretamente qual é? D de Deus, minha gente, Deus para nos abençoar, certo? Vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão, lá na página 54, certo? Que já é a segunda aqui, ó. Terminamos aqui a 53, tá? 53. Aqui eu vou colocar 54, certo? Que agora nós vamos passar aqui para responder as questões da página 54, tá bom? Bora lá. A primeira questão aí da página 54 diz o seguinte: leia as afirmativas a seguir. Permitiu acesso à cidadania de todos os norte-americanos. A segunda assertiva diz: abalou o prestígio do rei na Inglaterra e provou que era possível fazer valer a pena a sabedoria popular. O terceiro vai dizer: trouxe prejuízo aos povos indígenas, pois suas terras localizadas em sua maior parte a oeste de Mississippi passaram a ser atacadas pelos proprietários de terras e comerciantes de peles de origem europeia. A quarta vai dizer o seguinte: propiciou a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Aí a pergunta vem e diz o seguinte, né? São repercussões imediatas da independência norte-americana. Então, eu quero saber aí nessa questão quais foram as repercussões imediatas, né, dessa independência norte-americana. A letra A diz que foram todas, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, certo? Mas não foram, tá, gente? Por quê? Porque a quarta, por si só, ela já está errada, né? Quando ela fala a questão de abolir a escravidão. Nós sabemos que nesse momento ainda não ocorreu, certo? Então, a gente já elimina aí a letra A, que diz que todas, né, não são, a quarta está errada.
Aí a letra B diz o seguinte: apenas as afirmativas 1 e 2, tá? Essa também não vai ser, tá? A que vai estar correta, gente, é a alternativa C, que vai dizer que está correta a assertiva 2 e 3. A 2, que fala sobre a questão de abalar o prestígio real, porque isso realmente vai abalar o sistema absolutista, tá? E a terceira, que vai dizer que trouxe prejuízo, sim, aos povos indígenas, porque eles tiveram as suas terras, que antes pertenciam a eles, elas foram aí, né, destinadas a grandes fazendeiros, a grandes proprietários. Então, eles foram expulsos dessa região, tá bom? Então, a primeira questão, primeira da página 54, fica ligado, certo? Vai ser a letra C, C de casa, que é onde vocês estão agora, tá bom? Vamos para a segunda questão, né? Bora lá. Segunda questão tem um texto, vamos analisar esse texto e saber do que se trata, né? Nós temos essas verdades como evidentes por si mesma, que todos os homens nascem iguais, que o seu Criador os dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que para garantir esses direitos, os homens instituem-se entre eles governos, cujo justo poder emana do consentimento dos governantes, né, ou dos governados, enfim. Que se um governo, seja qual for a sua forma, chega a não reconhecer esses fins, o povo tem o direito de modificá-lo ou já aboli-lo. E de instituir um novo governante, que fundará sobre tais princípios, que ele organizará os poderes segundo as formas que lhe parecer mais próprias para garantir a segurança e a sua felicidade. Então, segundo esse documento, né, é correto afirmar que... Então, esse documento aqui vai falar justamente sobre essa questão da Constituição de Direitos, né? E aí vamos ver a alternativa que atende a esse documento, né? A letra A diz o seguinte: a separação das 13 colônias inglesas da metrópole foi legítima, uma vez que os sagrados laços coloniais não foram rompidos. Isso é, o antigo sistema colonial assimilou os princípios iluministas. Nananina, não. O sistema foi rompido, sim, e nós tivemos aí uma nova modalidade de governante, certo? Então, a letra A não responde corretamente. A letra A já elimina aí. A letra B diz: o rompimento dos laços políticos e econômicos com a metrópole baseia-se nos princípios iluministas e deu às ex-colônias o direito de serem estados livres, com o consentimento dos governantes. É justamente isso, gente. Elas se inspiraram no modelo iluminista, certo? E aí pregaram essa questão da liberdade, da resistência, da igualdade, certo? E aí também pregaram essa independência, tá bom? Então, a resposta correta da segunda questão é a letra B, certo? De beijo, um beijinho para vocês, tá bom? Letra B, certo? Eu não vou mais nem analisar as demais, pra gente não se estender muito e ficar cansativo para vocês, porque a gente já encontrou aí a resposta correta, tá? Terceira questão diz o seguinte: considere o enunciado a seguir e as 3 propostas para contemplá-lo. O enunciado diz: a independência das 13 colônias inglesas na costa leste da América está inserida na conjuntura das revoluções atlânticas. A declaração da independência dessas colônias sustentava que todos os homens nascem iguais, sendo todos dotados de direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade e a aspiração à felicidade. Sim, justamente. Essa Constituição, ela pregava justamente isso, tá? A segunda diz o seguinte: a origem de todo poder reside no povo, cabendo a ele a organização do seu governo. Também está lá, né, bem evidente. Então, segunda também vai estar correta. A terceira diz: os direitos inalienáveis deveriam ser estendidos a toda a população, extinguindo-se a escravidão e o extermínio dos índios. Gente, exterminar os índios? Tá, tudo bem, abolir a escravidão era um princípio que eles pregavam, mas exterminar os índios não, tá? Então, não vai estar correta aí. A resposta correta vai ser a letra D de Deus, certo? Que vai dizer que estão corretas a assertiva de número 1 e a assertiva de número 2, tá? Então, terceira questão aí, Dzinho de Deus, tá bom? Vamos lá, quarta questão.
Durante a colonização inglesa na América, as colônias do Norte tiveram uma flexibilização política ao monopólio, pois, durante algum tempo, permitiram o comércio entre as colônias e as Antilhas francesas e espanholas, além da metrópole não reprimir o contrabando. Tal fato sucedeu-se graças a essa colônia. Tá? Então, o que foi que sucedeu aí graças a essas colônias, né? Vamos lá, a letra A diz: terem como característica o trabalho livre e a grande propriedade? Não. Estarem localizadas em uma área de clima temperado, que não favorecia o cultivo da cana-de-açúcar, do tabaco e do algodão. Por isso, não produzia produtos tropicais que interessassem à Inglaterra. É justamente isso, gente, porque nós vimos que as colônias do norte elas eram mais industrializadas e um dos fatos que justificava isso era justamente o clima e o solo. O clima dessa região e o solo não era favorável ao desenvolvimento da agricultura. A agricultura vai ser desenvolvida onde? Nas colônias do sul, certo? Então, a resposta corretinha aí da quarta questão, né? Vai ser B de beijo, tá bom, gente? Beijo para vocês. Bora lá, a quinta questão. A quinta diz o seguinte: lê as assertivas sobre a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. E aí nós vamos aí ver qual assertiva está correta, qual está incorreta, né? A número 1 diz: foi um movimento que manteve as bases da estrutura social colonial, preservando a escravidão. Sim, preservou. Então, manteve as bases da estrutura colonial. Essa daí já está correta. A segunda diz: a resistência interna das colônias foi fortalecida com o apoio externo dos países ibéricos também, né? O apoio desse país foi fundamental para elas darem continuidade, né, a essa manifestação, certo? A terceira diz: sofreu influência de ideias iluministas francesas, embasadas no princípio de liberdade, da prosperidade, e da igualdade civil. Gente, liberdade sim, prosperidade também, agora igualdade civil não. Então, o que torna aí errado é justamente essa parte que se refere à igualdade civil, tá? Não está correto aí, certo? A quarta que diz: a união das 13 colônias inglesas contra a Inglaterra objetivou a ruptura do pacto colonial, né? Também não objetivou isso, certo? Os objetivos eram outros aí. Estava mencionado, mas não eram dos principais, tá? Então, a resposta correta da quinta questão vai ser letra C de casa, né? Todo mundo tá em casa aí, tá? Se cuidando, bonitinho, tá? Então, vai ser letra C. E aí, nós temos mais duas questões, certo? Que já são as questões lá da página 56, que é a última página que eu passei para vocês, né? Fui bem malvada, passei uma atividade longa, não foi, gente? É para vocês trabalharem, não dá para ficar só de moleza não, tá, gente? Tem que estudar. Bora lá. A 56, né, é composta de textos, certo? E eu não vou ler esse texto aí porque vocês já leram, tá bom? Ele é um pouquinho longo, certo? Nós vamos direto para a questão. Que a questão diz o seguinte, a primeira questão da página 56 diz o seguinte: sobre a declaração de independência dos Estados Unidos, é correto afirmar que... qual a assertiva que vai estar aí correta com relação à independência dos Estados Unidos? A letra A diz o seguinte: defendia o princípio de igualdade de direitos dos seres humanos, mas condenava o direito à rebelião como uma afronta à ordem social. Condenava a rebelião? Se foram através da rebelião que eles conseguiram, né? Então, letra A está incorreta. O radicalismo de sua formulação, com respeito aos direitos de rebeliões dos escravos, provocou forte reação dos proprietários de escravos em toda a América. Os escravos, essa parte aí da população, nós sabemos que eles têm seus direitos restritos. Então, eles não tinham direito, né, a rebeliões. Certo? A letra C diz: sua formulação foi fundamentada no ideário iluminista e acabou influenciando outros movimentos políticos na Europa e na América. Tá, gente? Justamente nós vimos que esse movimento vai influenciar movimentos aqui também no Brasil, na América, certo? No período aí justamente que nós estávamos passando por esse processo de colonização, tá? Então, influenciou sim movimentos na América, principalmente aqui no Brasil. Tá? Então, a resposta correta aí dessa primeira questão da página 56, galera, é justamente a letra C de
casa, certo? Vamos aí para a segunda questão. Segunda questão também tem um texto, né? Esse texto, ele versa, é um trecho, na verdade, da Declaração de Independência, do documento de Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá? E aí, ele fala vai elencando, na verdade, vários direitos que foram atribuídos à população diante, né, dessa declaração, certo? E aí eu já vou direto para a questão, para a gente economizar o tempo. Uma vez que vocês já leram tudo em casa e responderam, aqui é uma correção, né? Eu espero que vocês não estejam respondendo com minha correção, não. Eu espero que vocês estejam corrigindo, certo? Bora lá. A última questão que diz: com base nas declarações que compõem os textos 1 e 2, se de duas características comuns que marcaram o momento histórico no qual foram produzidas essas duas declarações. Então, essa daqui é uma questão, na verdade, que você vai estar respondendo, galera. Pergunta, na verdade, pede para você mencionar aí, certo? E aí eu vou mencionar para vocês algumas. Aqui só pede que vocês mencionem duas, tá? Duas aí, certo? E aí eu vou mencionar e vocês confiram aí se vai bater com a de vocês, se tá correto, tá, gente? Ó, primeira que eu menciono é a influência dos ideais iluministas, certo? Então, vocês podem ter colocado isso. Quem colocou a influência dos ideais iluministas está correto, certo? É um dos pontos, tá bom? Então, corretíssimo, certo? Outro fator seria a ascensão da burguesia industrial, né? Então, quem mencionou essa questão da ascensão da burguesia industrial também está correto, certo? E vou citar uma terceira aí, que foi a crise do antigo regime, tá bom? Que essa crise do antigo regime, ela acabou criticando o absolutismo e a dominação colonial. Então, eu citei 3 aí, certo? E vocês vejam se entre essas 3 que eu mencionei, estão as 2 que vocês colocaram aí no material de vocês, tá bom, gente? Beijinhos e até a nossa próxima aula.